Olá pessoal do sétimo ano C, então eu preparei duas videoaulas. Nessa primeira, a gente vai revisar o conteúdo de calor, temperatura e sensação térmica, que vocês já me mandaram os vídeos, então eu vou apenas repassar o conteúdo e acrescentar algumas coisinhas. Na segunda videoaula, a gente vai falar sobre calor específico, calor latente e calor sensível. Tudo isso para ajudar vocês a fazerem os exercícios lá da apostila que eu passei lá na Agenda Edu, tá bom? Então, antes da gente começar, dá uma olhadinha nessas frases. Vocês já sabem que temperatura, calor e sensação térmica são coisas diferentes. Então, tem alguma coisa de errado em cada uma dessas frases. Não é erro ortográfico e nem erro gramatical. É erro relacionado à ciência. Então, dá uma olhadinha e veja se você consegue descobrir quais são os erros aí dessas frases. Eu também queria que vocês pensassem, para a segunda videoaula, em uma resposta para essa pergunta. Já repararam que quando a gente vai na praia, de manhã a areia fica muito mais quente do que a água e à noite a água fica muito mais quente do que a areia? Por que será que isso acontece? Pensem numa resposta, porque eu vou explicar isso certinho na segunda videoaula. Bom, quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de movimentação das moléculas. Movimentação lembra que é energia cinética. Então, quanto maior a movimentação das moléculas, mais energia cinética eu vou ter. Essa movimentação eu também posso chamar de agitação térmica, e isso vai influenciar na temperatura. Então, quanto maior for essa movimentação, maior vai ser a minha temperatura. Veja que, se eu usar como exemplo a primeira ilustração, vamos pensar aí num cubo de gelo. Vamos imaginar que essa primeira ilustração fosse um cubo de gelo. Tá vendo que as moléculas elas estão bem unidas, sem movimentação nenhuma, portanto, sem energia cinética. Isso representa uma temperatura baixa, as moléculas não se movimentam. Agora, se o meu gelo começar a derreter, olha o que acontece com as moléculas. Elas começam a se separar, a se movimentar devagarzinho, até elas estarem completamente separadas e se movimentando muito. Então, aí representa uma temperatura alta. Então, eu posso dizer que temperatura alta é quando eu tenho uma grande movimentação das minhas moléculas. Elas estão numa energia cinética muito alta. Exemplo aí o estado gasoso. Alguma coisa para entrar no estado gasoso, eu tenho que aumentar a temperatura. E olha como ficam as minhas moléculas. Ficam se movimentando, ficam agitadas, ficam com uma grande energia cinética. Uma temperatura mediana seria uma movimentação média das minhas moléculas. Então, por exemplo, o estado líquido, olha só como estão as minhas moléculas. Elas se movimentam, mas se movimentam devagarzinho. E uma temperatura baixa é quando eu não tenho movimento nenhum das moléculas. Então, elas ficam unidas umas com as outras, sem movimentação nenhuma, sem energia cinética. Isso representa uma temperatura baixa, que é o estado sólido. Para medir a temperatura, a gente usa os termômetros. O termômetro de mercúrio, ele é usado em laboratório ainda, tá? O que acontece quando você coloca o termômetro de mercúrio embaixo do seu braço? Então, o mercúrio, ele vai receber a energia do seu corpo. Então, na realidade, você transfere energia para o termômetro e o termômetro passa essa energia para o mercúrio. Só que isso demora um pouco para acontecer, por isso que a gente tem que esperar alguns minutos com o termômetro embaixo do braço, tá? Quando o mercúrio recebe a energia do seu corpo, se o seu corpo estiver numa temperatura muito alta, vai transferir muita energia para o termômetro e aí as moléculas do termômetro vão começar a se mexer, a agitar. E aí o líquido do termômetro vai subir até chegar na temperatura que está o seu corpo. Se você estiver com uma temperatura normal ou baixa, as moléculas do mercúrio não vão se movimentar, então o líquido não vai subir. Isso representa que você está numa temperatura normal, sem estar com febre. O que eu quero que vocês reparem é que nós temos 3 escalas termométricas para medir a temperatura. Aqui no Brasil, eu tenho a escala Celsius, tá? A gente usa o termômetro que está na escala Celsius. Lá nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa, a escala deles, eles usam termômetros que têm a escala Fahrenheit. E em laboratório, a gente pode usar para medir a temperatura de gases a escala Kelvin. Percebam que a escala Celsius e Kelvin, elas são divididas em 100 partes. E a escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes. Agora tem um detalhe. Quando eu falo 0 graus na escala Celsius, significa o ponto de fusão. Significa que a partir dessa temperatura, a água congela nessa escala.
Quando eu tenho ponto 100 graus Celsius, eu tenho ponto de ebulição. Então, a partir dessa temperatura, a água vai evaporar. Lá nos Estados Unidos, o ponto de fusão é 32 Fahrenheit. Então, a água lá nos Estados Unidos, ela congela a partir dessa temperatura. E lá nos Estados Unidos, a escala, o ponto de ebulição, né? A água vai começar a evaporar na temperatura de 212 Fahrenheit. Então, o ponto de ebulição deles lá é 212. O que eu tenho que entender é que 212 Fahrenheit é a mesma coisa que 100 graus Celsius. E 32 Fahrenheit é a mesma coisa que 0 graus Celsius, tá? Eu tenho que fazer a conversão para conseguir entender quais são as escalas nos seus valores em cada termômetro. Então, por exemplo, se eu for usar um termômetro Fahrenheit para medir a minha temperatura, eu tenho que perceber que os valores em Fahrenheit são muito maiores do que os valores em Celsius. Então, se eu usar um termômetro em Fahrenheit para medir a minha temperatura, vai dar um valor muito alto. Então, eu tenho que converter esse valor para a escala Celsius para eu entender qual vai ser a real temperatura do meu corpo. Bom, se temperatura está relacionada à movimentação de moléculas, calor é a energia térmica que é transferida de um corpo para o outro. Sempre esse calor é transferido de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Isso a gente chama de equilíbrio térmico. Então, olha lá. Se eu colocar um chá com uma temperatura alta em uma sala e colocar numa mesma sala um suco que está numa temperatura baixa, o que vai acontecer? Bom, o chá que está numa temperatura alta em relação à sala, ele vai transferir a energia dele para o ambiente, para a sala. Então, o chá vai transferir o calor dele para a sala. Isso vai fazer ele diminuir a temperatura. O suco, que está numa temperatura baixa em relação à sala, vai ser o oposto. Ele vai receber energia da sala. Então, a sala que vai transferir energia para o suco. Isso vai fazer ele aumentar a temperatura. Bom, sensação térmica é diferente, porque a sensação térmica a gente não consegue medir. A sensação térmica ela é percebida pelos sensores da pele, então ela depende de cada indivíduo. Eu até coloquei as imagens aí embaixo. Tá vendo que para alguns tá muito frio, eles estão completamente cobertos, mas para outros não tá tão frio assim. Eles estão sem camisa, estão de vestido. Então isso é algo que a nossa pele percebe e depende de cada um. Tem gente que vai sentir muito frio em um determinado local e outras pessoas que não vão sentir tanto frio assim. Então, eu não posso levar em consideração a temperatura de um local pelo que uma pessoa fala. Eu tenho que medir essa temperatura com um termômetro, porque o que uma pessoa fala pode ser diferente de cada um, tá? A sensação térmica, ela é influenciada pelos fatores externos. Então, por exemplo, às vezes você está num lugar e aí começa a ventar. Aí você diz que a temperatura parece que está muito mais baixa do que antes, mas na realidade não estava, a temperatura continua sendo a mesma. É que o vento dá essa sensação que a temperatura diminuiu. A mesma coisa a umidade do ar. A umidade do ar é a quantidade de água que a gente tem na atmosfera. Então, às vezes, essa quantidade de água na atmosfera fica muito baixa, que é quando a gente tem baixa umidade do ar. E aí parece que o tempo está seco e tem a sensação que está muito mais quente do que está na realidade. E é só uma sensação porque está faltando água na atmosfera, tá? Na realidade não está tão quente. Na realidade é o efeito da baixa umidade. E aí a gente vai corrigir as frases lá do primeiro slide. O que está errado? Quente, frio, quentinho não existe. Tá? Isso daí está relacionado à sensação térmica. Eu não posso falar que uma sala está quente. Pode estar quente para mim, mas para uma outra pessoa pode não estar. Eu não posso falar que o sorvete está muito frio. Ele pode ser muito frio para mim, mas para outra pessoa ele pode estar numa temperatura razoável, nem tão frio assim. Entendeu? Então, quente, frio e quentinho são palavras que a gente usa para definir sensação térmica. E sensação térmica não está relacionado à temperatura, porque a gente não pode medir sensação térmica. O que a gente mede é a temperatura. Então, como que eu falo que uma sala está quente? Eu não falo que ela está quente. Eu falo que esta sala está com uma alta temperatura.
Como que eu falo o sorvete? O sorvete não está frio, esse sorvete está com uma baixa temperatura. E o cobertor? Este cobertor está muito quentinho? Não, o cobertor, gente, ele não transfere energia para o nosso corpo. Na realidade, o cobertor ele age como um isolante térmico, ele mantém o calor do nosso corpo. Então, tem que falar que esse cobertor, ele é um bom isolante térmico, porque ele está mantendo o calor do meu corpo. Ele não está transferindo nada para mim, ele apenas está mantendo o calor que eu já tenho. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a segunda videoaula para vocês conseguirem resolver os exercícios lá da apostila.